Opa, estamos ao vivo, pontualmente às 20 horas. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Bom, hoje eu vou falar sobre pretensão salarial. É um tema que normalmente eu venho sendo questionado por alguns clientes que eu atendo. E eu achei pertinente gravar essa live para comentar um pouco com vocês de como você responder essa pergunta dentro dos processos seletivos, né? Porque hoje existe uma dúvida muito grande se você joga a pretensão lá embaixo ou se você como que você padroniza e consegue equiparar uma pretensão salarial que seja condizente aí com o cargo que você for preencher, tá? Tô vendo que já tem algumas pessoas entrando aqui na live. Eu tô ao vivo aqui ao mesmo tempo no Instagram e no Facebook, tá? Então, eu vou fazer esse bate-papo. É, Na verdade, assim, a ideia não é estender muito essa live, porque é um assunto só, é uma pergunta apenas dentro da. Embora seja um tema um pouco extenso, mas a minha ideia é fazer uma live bem curta mesmo, só para sanar essa dúvida e deixar esse arquivo aqui salvo nas duas redes sociais para depois ficar como conteúdo. Eu vou compartilhar também esse arquivo aí com a minha lista de e-mail, para as pessoas que me seguem em outras plataformas, como por exemplo no LinkedIn e na minha lista de e-mail, tá bom? E aí depois eu volto aqui para responder algumas perguntas. Estou vendo que já tem algumas pessoas aqui online. E vamos em frente. Bom, o primeiro ponto, só para explicar, hoje quando a gente fala sobre a questão de pretensão salarial, muitas empresas elas utilizam como parâmetro o seu último salário para definir a remuneração ou até a composição que o salário ele vai ser pago. Então, muitas empresas perguntam a sua pretensão salarial, até para ser um dos critérios do processo seletivo, e também usar isso como critério. Normalmente a empresa pode ser que ela não tenha padronizado, não tenha estruturado um programa de cargos e salários onde tenha a definição de toda a remuneração ou de todos os salários dos cargos, e por isso que eles utilizam como parâmetro perguntar isso nos processos seletivos da pretensão salarial do candidato, tá? Então, qual que é o ponto? O primeiro passo para você ter mais segurança e conseguir responder com uma propriedade a sua pretensão salarial é você fazer uma pesquisa de mercado, né, da sua função. Então, você tem vários sites hoje, como a própria Cato, Vagas, próprio Love Mondays, que é o que eu mais indico, que é um site muito legal, que você entra dentro do site e você consegue fazer uma pesquisa do cargo que você está se candidatando, para a vaga que você está se candidatando, quanto que eles estão pagando ali pela região e pelo porte da empresa. Tá? Então, se vocês colocarem lá www.lovemondays.com.br, além de você ter essas informações de patamar salarial de acordo com o segmento e de acordo com a região, você consegue também outras informações das empresas, como, por exemplo, o que os ex-colaboradores estão falando dessa empresa, o que os atuais estão mencionando, o que a empresa tem como ponto forte, como ponto fraco, enfim. É um site muito completo, ele dá bastante informação e para esse ponto da pretensão salarial, ele ajuda bastante. Então, o primeiro passo é você fazer uma pesquisa de mercado. Quanto que está pagando a função que você está se candidatando? Qual que é a média de salário dessa função que você está se candidatando? Então, esse aqui é o primeiro passo, tá? E aí, por que hoje, aí se a gente entra dentro de um aspecto cultural, por que hoje está sendo muito difundido, ou sempre foi isso, né? Pegando culturalmente falando, aqui no Brasil. A gente sabe que tem muita restrição ou muito receio. As pessoas têm essa dificuldade hoje de falar quanto que ganha, qual que é o salário. Só para vocês terem uma ideia, para dar como exemplo, eu estou atendendo um cliente, que é um cliente de Dublin, né, que ele está buscando uma transição profissional, e é engraçado que lá em Dublin não tem muito assim, eu conversando com ele, não existe muito essa questão da vaidade ou esse certo sigilo para mencionar o salário. Então lá, só para vocês terem uma ideia, o padrão salarial ele é muito parecido, não tem
essa distinção aqui, que nem no Brasil, por exemplo, que você tem pessoas ganhando muito, né, ou poucas pessoas ganhando muito, e a maioria ganhando um salário mediano, ou um salário até abaixo do mercado. Então, aqui no Brasil, como tem essa disparidade de remuneração, o pessoal tem um pouco de receio, mas é engraçado que lá em Dublin não tem, né? O salário ele é muito mais divulgado, difundido, não tem muito essa questão do sigilo, de você restringir ou de você ocultar algumas informações do salário, tá? E a gente, obviamente, como a gente está aqui no Brasil, a gente tem que se adequar a essa realidade, tá? Então, eu só queria trazer esse contexto aí para vocês, né, nesse aspecto mais cultural, o porquê que muitas empresas ainda pedem, acho que até pelo uma questão cultural do nosso país. Então, eu falei do primeiro passo aí, que é pesquisar a função, quanto que está pagando para esse cargo que você está se candidatando, e o segundo, que é uma sacada muito legal e que funciona bastante para quando você for se candidatar numa vaga, quando você for responder essa pergunta, é você, ao invés de você falar um salário cheio, você usar uma faixa de remuneração. Então, por exemplo, ao invés de você falar que a sua pretensão salarial é de R$4.000, utilize uma faixa. Essa faixa ela pode ser de R$500 a R$1.000. Então, ao invés de você falar que a sua pretensão é de R$4.000, você pode falar, minha pretensão salarial é de 4 a 4.500, ou de 4 a 5.000 reais. Quando você faz você utiliza essa faixa salarial, você acaba dando uma amplitude para a sua remuneração. Porque ao invés de você cravar, por exemplo, que a sua pretensão é R$5.000, e ao invés disso você responder que está de 4 a 5.000 reais, vamos supor que, por exemplo, na vaga eles estão pagando 4.300 ou 4.400 reais. Automaticamente você vai ser eliminado, porque você cravou ali a questão da sua pretensão. Então, ao invés de você colocar de 4 a 5.000 reais, você colocou 5.000 reais como pretensão salarial. E isso pode ser que seja uma questão para te eliminar dentro do processo seletivo. E um outro ponto importante também é você, quando você fala da questão da expectativa salarial, por mais que o salário seja um pouco abaixo, então, por exemplo, a sua expectativa é 5.000 reais, mas aí a empresa está pagando 4.200. Mas quando você vai olhar o pacote de benefícios que essa empresa oferece, puxa, realmente é um pacote de benefícios diferenciado. Então, essa diferença, que é uma diferença de menos de R$1.000, ela acaba compensando no pacote de benefícios que a empresa te oferece. Então, sempre quando for responder a sua pretensão, responda em faixa. Nunca crave um valor exato. Quando você fala em faixa, essa amplitude ela aumenta. Tá? E isso faz muita diferença no processo quando você for se candidatar. Independente se o questionamento ele for por telefone, ou eu vejo que muitos sites eles colocam isso como um pré-requisito. Né? Qual que é a sua pretensão salarial? Por favor, não responder a combinar. E aí, nesse ponto que você não tem essa opção de responder a combinar, você vai lá e responde através de uma faixa. Combinado? Então, esse foi o segundo ponto, tá? A questão de trabalhar com uma faixa e não com um valor fixo. Lembrando que quando você for responder através de uma faixa, o interessante é você sempre complementar essa resposta falando que você está aberto à negociação, que esse valor é a combinar. Então, por exemplo, olha, você pode responder, minha pretensão é de 4 a 5.000 reais aberto à negociação. De 4 a 5.000 reais a combinar, por exemplo. Porque além de você dar essa amplitude de responder através de uma faixa, você também abre mais ainda o leque falando que você está aberto a uma negociação. Então, esse ponto realmente é fantástico. Quando você fecha por esses dois lados, respondendo através de uma faixa e colocando que você está aberto à negociação, dificilmente, se não tiver muito desconexo o salário que a empresa está oferecendo com o seu pleito, né, do que você está pleiteando dentro da vaga, dificilmente você vai ser eliminado por essa questão salarial, tá? Então, esse era um outro ponto também, né, que eu marquei aqui para trazer para vocês, para não responder, para dar essa informação adicional que você está aberto à negociação, tá? Terceiro ponto, que muita
tem muita, mas não é pouco, pessoal. Muita gente que comete esse erro, que é um erro grave dentro dessa resposta, que é você jogar o salário lá embaixo. Então, pensa numa situação que você está desempregado já há um certo tempo, ou que você está buscando uma transição profissional e que essa transição está demorando um pouco para sair. Normalmente, as pessoas têm um hábito ou têm um costume de jogar o salário lá embaixo, pelo apelo, pelo desespero, às vezes pelo trabalho, e isso não funciona. Eu vou te falar por experiência própria. Eu já participei, ainda trabalho muito com a parte de recrutamento e seleção, e normalmente algumas empresas, quando abrem uma vaga, por mais que ela não tenha o valor do salário fechado, ela tem mais ou menos uma média de salário que ela vai trabalhar. Então, vou dar um exemplo para vocês, só para ficar mais claro. Então, vamos supor que você abre uma vaga de analista financeiro, que a empresa vai e faz a abertura dessa vaga. Ela não sabe especificamente o salário que ela vai oferecer, mas ela tem uma média do que ela vai trabalhar. Eu preciso de um analista financeiro, uma média de salário de 4 a 6 mil reais, por exemplo. Tá? Então, essa é a média. Vamos supor que você está buscando uma recolocação profissional, só que quando eles te questionam a sua pretensão, você vai lá e responde um valor que ele é bem abaixo desses 4 mil reais, de 4, 6 mil reais, por exemplo. Você vai lá, por mais que o seu último salário esteja girando em torno de 4 a 5 mil reais, você vai lá e responde pelo desespero, pela vaga, minha pretensão é 2 mil, 2.500 ou 3 mil reais, que é um valor expressivamente até um pouco mais baixo do que eles estão oferecendo. Quando você faz isso, automaticamente, qual que é a imagem que o selecionador ele tem do outro lado? Puxa, será que realmente essa pessoa é a pessoa qualificada para a vaga? Será que realmente essa pessoa ela tem condições tecnicamente de atender esses pré-requisitos da vaga? Porque a gente está trabalhando com um salário de 4 a 6 mil reais. Ela me falou uma pretensão de 2 a 2.500 reais. Então, isso gera uma série de pontos de interrogação de colocar em xeque até a sua capacidade técnica, até o seu perfil profissional. Só pelo simples fato de você rebaixar a sua pretensão salarial. Então, o terceiro ponto é exatamente esse. Não cometa esse erro, por mais que... mas eu estou muito tempo desempregado. Por mais que você esteja muito tempo desempregado, utiliza o primeiro ponto como média. Faça uma pesquisa para ver quanto que está sendo pago aquela vaga de analista financeiro. Porque quando você tem essa base, né, você faz essa pesquisa dentro de um site como Love Mondays ou outro qualquer site dentro do mercado, você tem uma base do que está sendo pago. Você não precisa rebaixar a sua remuneração lá embaixo, correndo o risco de você ser eliminado. E às vezes você atende exatamente os pré-requisitos da vaga, só que você é eliminado exatamente porque você colocou a sua pretensão lá embaixo. Então não cometa esse erro de jogar a remuneração muito lá embaixo só pelo fato de você estar precisando trabalhar. Faça essa pesquisa, responda isso através de uma faixa, complemente que você está aberto à negociação, mas em hipótese nenhuma joga seu salário muito lá embaixo. Tá? Eu já vi inúmeros profissionais que vieram de um salário mais alto, né, em virtude da crise, e que rebaixaram a remuneração a tal ponto do selecionador ficar questionando a capacidade técnica do profissional. Tá? Então esse era um outro ponto que eu queria passar para vocês. E só para a gente finalizar aqui essa live, eu queria deixar uma mensagem, né, só para a gente fechar essa questão da pretensão salarial. Esse mês, que é um mês agora de fevereiro e março, eles são, junto com o mês de janeiro, os 3 melhores meses para você conseguir sua recolocação profissional. Então é o ponto, principalmente agora que passou o carnaval, para você intensificar a sua busca. Aproveite esses 3 melhores meses aí para você conseguir a sua recolocação profissional. O mercado a gente percebe que deu uma boa aquecida, o mercado ele já está bem melhor do que o ano passado, então esse é o momento para você conseguir a sua recolocação profissional. Trabalhe com esses métodos aqui da questão da pretensão salarial, tenha consistência na busca, foque bastante na sua rede de relacionamento, no seu network, isso é fundamental dentro do processo de recolocação, e tenha segurança quando você for falar da sua pretensão salarial, tá? Bom, eu vou encerrar a transmissão por aqui, depois eu volto aqui
nas perguntas das duas lives aqui que eu estou fazendo, tanto no Instagram quanto também no Facebook, para responder vocês, tá? E aí na próxima semana eu volto aí com mais assuntos. Se vocês, inclusive, quiserem trazer algum assunto dentro da parte de recolocação ou transição profissional, que vocês queiram que eu aborde dentro de uma próxima live, fique à vontade e aí vocês colocam aqui nos comentários que eu trago aí dentro de um próximo tema, tá bom? Bom, pessoal, é isso aí. Sucesso aí para vocês e vamos em frente.